E aí, pessoal, tudo bem, né? Vamos conversar um pouco, né? No meu vídeo anterior, né, que eu fiz a estreia, ficou meio vago eu falando sobre a questão da tal cristofobia, né? Porque eu tinha comentado, porque eu comecei a falar do Chile, né? Pelo contexto dos protestos e do vandalismo em si, e acabei não me atendo porque eu tinha que responder o Henri Bugalho, falar do que ele falou e falar a minha visão. Só que eu não fiz um apanhado geral adequado sobre a questão da cristofobia, porque a esquerda ela faz o deboche, não. Vocês estão reclamando de perseguição e blá blá blá, mas vemos assim a ação concreta dessa gente. Pô, os caras queimando igreja, mano, os caras destruindo igreja. O negócio tá óbvio e escancarado. Os caras eles querem acabar com o cristianismo a todo custo. E a gente tem que ficar quieto, não falar nada, porque não, vocês são maioria. Tipo assim, é uma regra, é um maniqueísmo bem babaca do Henri Bugalho, porque ele mesmo fala que não, os banqueiros neoliberais são brancos e dominam os negros brasileiros. Logo, isso é uma opressão. Ué, mas a maioria da população brasileira é cristã. Se houver perseguição, é contra a maioria, então essa dita perseguição não vale. Porque tem que ser uma minoria. Mas o que é uma minoria? Por exemplo, eu sou uma pessoa única. Se eu for perseguido, logo a perseguição contra mim tem que ser denunciada também. Eu sou uma minoria. Sei lá, eu sou um grande fã do Power Rangers. O, o- então eu estou sendo perseguido por gostar de Power Rangers do Power Rangers verde. E todo mundo só gosta do Power Rangers vermelho. Logo eu sou perseguido, porque eu sou minoria. Se eu for, por exemplo, um torcedor do 15 de Piracicaba, todo mundo é flamenguista e corintiano. E estão me zoando por eu ser torcedor do 15 de Piracicaba, então eu estou sendo perseguido. Vocês entenderam? Ou ser torcedor do Botafogo, que é quase a mesma coisa. Então o cara, ele é meio cínico, né? Então, tipo assim, a perseguição só é válida quando convém ele falar. E vejamos, assim, eu não duvido nada. Deixa eu ver se o som do jogo tá me atrapalhando. Eu não duvido nada que alguns anos ter alguma lei assim restringindo o culto público, por exemplo. Porque não estou falando nem nessa questão do coronavírus, estou falando assim, inventar uma medida assim, não. Você não pode professar a sua fé de jeito nenhum, porque eu estava vendo uma matéria que na Suécia um menino foi proibido de usar um terço segurado no pescoço, né, colocado no pescoço, porque isso afetava a fé, escandalizava. Então, logo ele não podia usar esse terço porque escandalizaria. Olha só que loucura. Então, é válido qualquer tipo de coisa abjeta, menos a um crucifixo. Ou seja, eles se espantam se a pessoa se dizer cristã. Não importa se é católico ou protestante. Sendo cristão, crendo em Jesus Cristo, para essa gente já é um motivo de escândalo, cara. Aí eles falam, não, mas vocês são maioria. Para que vocês estão alegando perseguição? Mas a gente vê, por exemplo, no Chile, padre sendo espancado, igreja sendo queimada. Em alguns outros países já tem até assassinato mesmo. Na Europa, onde o islamismo radical tomou de conta. O radical mesmo. Tem lugar na Europa que já vale a lei da Sharia. Os caras um pio. Eu tô nem querendo falar alguma coisa do Papa Francisco, mas você vê que, por exemplo, não escandaliza a mídia. Porque eles falam assim, ah, vocês são maioria, mas eu não vejo a maioria das pessoas chocadas com isso. Você sabe por quê? Porque a maioria das pessoas são desigrejadas. Eu não tô querendo aqui bancar o católico carola e andar nada do tipo, mas eu tô constatando o óbvio. A gente é desigrejado.
Pô, eu tava numa época que eu tava rezando o terço quase todo dia. Hoje eu mal lembro, velho. Eu tenho que admitir que eu tô sendo um católico de bosta. Então você vê que a fé ela foi retirada da sociedade, da vida pública. Tipo assim, começou assim, não, o Estado é laico, então a nossa fé é uma fé particular. Então, por ela ser uma fé particular, a gente não pode, entre aspas, impor ela para os outros. Só que ao mesmo tempo, ela está sendo agora meio que retirada à força. Ó, logo que você não se importa de professar sua fé para você já se acostumou a guardar ela para si, logo vamos tirar ela de dentro de si. Então agora não, agora que você não professa em público, agora você não pode nem em particular. Vamos tirar isso de vez de você, vamos te deixar você uma pessoa sem nenhum pingo de fé. E como que começamos, já que a gente não tem um monopólio da força ainda, né? Porque alguns países como o Chile, eles já estão tendo um monopólio da força. Para queimar, destruir igreja e nada acontecer, é porque eles já têm um monopólio da força. Eles não tomaram o poder no Chile, mas eles estão praticamente com o monopólio da força. Aí, tipo assim, não, enquanto nós não podemos fazer isso, pelo menos aqui no Brasil, vamos te ridicularizar. Dizer que você é uma pessoa retrógrada, uma pessoa atrasada, uma pessoa tola, que você é contra o progresso do mundo, que você quer cagar regra na vida dos outros, que você odeia as outras pessoas, te está achando de uma pessoa má, de uma pessoa intolerante, uma pessoa que vive seguindo uma cartilha que se você não fizer você vai acreditar que você vai se queimar no inferno. Tipo assim, eles não têm freio moral e não querem que você tenha freio moral. Que você tem que ser uma pessoa tosca. Então, nisso, já que eles não têm o monopólio da força, eles começam com um deboche. Quando eles já têm uma certa segurança pra te impor, fazer a coerção, te coagir de fato, eles os farão. Como eu disse, como a religião, a fé cristã, o cristianismo ele é um freio para a revolução, por quê? Porque os ensinamentos da Bíblia eles não permitem que as coisas que é colocado na para ter a revolução sejam bem vistas. Por quê? Porque a Bíblia ela é um livro que serve até hoje. Ah, mas a Bíblia tem isso, a Bíblia fala que não pode isso, não pode assado. Mas a Bíblia, você tem que interpretar a Bíblia como um livro que você tem que ter um estudo, então você tem que saber o que você está lendo na Bíblia, porque muitas pessoas interpretam a Bíblia de uma maneira muito errada, porque você tem que ter uma orientação de um padre, de um pastor, né, se você for protestante, e saber que nem tudo é pé da letra. Então, mas ela ali é um livro de conduta, conduta moral. Não, você tem que conservar sua família, você tem que respeitar os outros, você tem que ser honesto, você não pode mentir, esse tipo de coisa. A Bíblia está aí como uma escritura para manter os valores da nossa sociedade. A base da sociedade ocidental está na fé cristã, no direito romano e na filosofia grega. Então, praticamente, isso é os três pilares da sociedade moderna. Da sociedade não moderna em si, não estou falando moderno no sentido da lacração de hoje, estou falando moderno no sentido de sociedade que a gente conheceu. Não, por exemplo, uma sociedade primitiva da antiguidade, por exemplo, antes da queda do Império Romano. Não, eu estou falando de uma sociedade, a sociedade como nós a conhecemos, né? Por exemplo, antes, por exemplo, das revoluções e tudo mais. Mas é já documentada, por exemplo, o direito à vida, o direito natural, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a revolução, por que é revolução?
revolução, não uma evolução, porque ela tem que, tipo assim, a revolução é tipo, é tudo do zero, recomeçar do zero de uma outra forma. Então, por exemplo, tem que substituir, tirar os valores que estão, por exemplo, nas Sagradas Escrituras e colocar algo. E, por exemplo, vender ilusões. Então, como o cristianismo ele é uma espécie de freio moral que faz a pessoa não aceitar e achar moralmente errado o que é revolução, porque revolução ela vai pregar, por exemplo, a dissolução da família, a rejeição à própria fé, vai rejeitar a hierarquia, porque logo são todos iguais. A disciplina, a ordem, tipo, tudo que é transcendente e colocar algo que faça a pessoa ser escrava das próprias vontades. Então é interessante a revolução, por quê? Porque também quando eles queriam fazer revolução, os trabalhadores, né, os operários estavam mais ocupados indo à igreja. E como que os operários, né, que precisavam escutar os revolucionários, precisavam, por exemplo, o que poderia ser feito para impedir que eles issem à igreja e escutassem eles? Como, por exemplo, né, em muitos países, como a própria China, o regime, né, o ditatorial chinês impede que você seja cristão. O que é o sonho para muita gente, para muito progressista, muito comunista, de fato, isso é um sonho. Isso é um sonho total, que não tivesse o culto, a religião, as pessoas tivessem que seguir um estado laicista e ateu e religiões fossem proibidas. É o sonho deles. Se eles pudessem proibir isso, tivessem essa possibilidade, meu amigo, eles estavam fazendo isso aí. Aí, quando teve, por exemplo, as revoluções, como teve a francesa, você sabe o que eles fizeram com os padres, as feiras. Não precisa nem dizer. E até na Revolução Russa, o Estado Soviético depois, né? E a partir de 22, ele ele tinha a questão do Estado ele ser a autoridade, não a igreja, entendeu? A igreja, ela era uma meramente, não sei se o Estado ortodoxo ele era permitido, mas o Estado virou o Deus, entendeu? O Estado, não a religião. Eles não queriam que a religião tivesse um espaço que era para ser para o Estado. O Estado tinha que ser venerado. O sistema tinha que ser venerado. Não uma religião. Entendeu? Então praticamente, onde eles não conseguiram ter o monopólio da força, eles começaram que a infiltração para aos poucos fazer as pessoas se distanciarem de Deus, se distanciarem de igreja, de terem freio moral, afrouxar esse freio moral. Para quê? Para a pessoa aceitar toda a ideia que hoje um progressista defende com unhas e dentes. Por exemplo, feminismo, veganismo, ideologia de gênero, e essas merda aí. Tipo assim, pregar putaria, pregar essas merda aí. Então, por exemplo, antigamente as pessoas, como por exemplo, se tivesse essas ideias que hoje a gente sabe que é ruim, mas são aceitas pelas pessoas hoje, há 30, cara, não precisa nem tão longe, há 25, 30 anos atrás, essas ideias seriam rechaçadas. Se falasse de veganismo nos anos 90, na segunda metade, até a primeira metade dos anos 90, cara,
você vai ser considerado louco. Por exemplo, ideologia de gênero, falar menines, é, essas merdas de pronome neutro. Cara, se você falasse isso há 10 anos atrás, você ia ser considerado louco. Até por esquerdista. Mas como é, tipo assim, uma ideia nova sendo abraçada por vez, até falo, né? Até o próprio professor Olavo fala que a pedofilia, ela hoje, ela era considerada um ato monstruoso para ser considerado doença, para daqui a pouco quem ser considerado monstro é quem falar contra os pedófilos. O professor Olavo cantou a pedra. Então isso quer dizer o quê? Que daqui a alguns anos, tudo que a gente considerava abjeto, escroto, ridículo, inaceitável, daqui a alguns anos, além de ser aceitável, vai ser obrigatório, moralmente bonito, moralmente belo, tá? E você vai ter que aceitar. E se você não aceitar, você vai ser considerado um criminoso. Então, nisso as pessoas não estão se atendo, e não estão se atendo por quê? Porque é um processo gradual. Começou lá atrás com certas coisas e você foi aceitando cada ano um grau diferente. Você quando começa na primeira série e não vai terminar na faculdade, ou numa pós-graduação, no mestrado, então a lacração, a degradação é isso mesmo, cada vez é um grau. Começa com uma coisa, você já, isso aqui não é legal, mas, quer saber, não é tão ruim assim. Aí você aceita, não, isso aí não é tão ruim assim. Aí começa outra coisa. Aí você vai aceitando. Aí você vai vindo uma nova coisa, uma novidade. Aí você vai aceitando. Tipo assim, filho pra quê? Não, vou ter um bichinho aqui no lugar de filho, porque o bichinho não dá trabalho, que não sei o quê. Aí vai. As famílias que eram, por exemplo, os 4, 5 filhos foram para dois, para um, para daqui a pouco ser um gato, um cachorro. Você entendeu onde eu quero chegar? Então, os caras, Ei, caralho. Os caras, eles estão vendo que aos poucos as pessoas vão aceitando isso aí. Daqui a alguns anos vai ser proibido não falar em pronome neutro. Você vai ter que falar menines, boa noite a todos. Como estão? É para assim, vamos jogar aqui um joguê. A joguê, né? Não fala um jogo, porque é uma jogo. Tipo assim, vai ser tipo, uma merda assim. E as pessoas vão aceitar. Vai começar, por exemplo, a queimar a igreja, ninguém vai falar nada, vai deixar queimar e só lamentar. Aí, sabe, daqui a pouco ó, quem for cristão vai apanhar. Depois de apanhar, vamos te prender. Depois de prender, vamos te matar. Daqui a pouco vai ser tipo assim, ó, com pena de morte se você for cristão. Você vai ter que venerar um estado laico e calar a boca. É isso que já teve a ação daquela teia, daquela página de merda, daquela teia, para tirar as células Deus seja louvado. Não, tirar crucifixo dos tribunais, que não sei o quê. Gente, entenda uma coisa: o Estado é laico, mas ele não é ateísta. E quer queira, quer não, a sociedade brasileira, pelo menos a sociedade brasileira, nasceu com base do catolicismo. A nossa base de sociedade, os nossos valores vieram da Igreja Católica. Claro que depois vieram os evangélicos, que têm o espaço deles na sociedade e que são até bastante alvo de chacota, tá? Porque você vê que o porquê. Por que os evangélicos, os protestantes, eles são muito alvos, por exemplo, dos progressistas? Até muito mais do que os católicos. Por quê? Porque é, nas últimas décadas, nos últimos 20, 25 anos, 28 anos, 30 anos, os evangélicos eles cresceram muito no Brasil. Inclusive de muitas famílias
que eram católicas, né? E que meio que graças a também eu acredito também graças a essa é, degradação da sociedade, as pessoas foram se afastando da Igreja Católica, né? Aí o que acontece é o seguinte, aí elas viram, né, na igreja evangélica, né, que o culto era mais propício para a pessoa escutar, era mais agradável, né? Aí as pessoas foram se convertendo para a igreja protestante, para a igreja evangélica, né? Fora outras pessoas que passaram algumas coisas na vida e decidiram aceitar Jesus. Aí tem aquela não, é que crente é isso, isso, aquilo, que todo crente um dia foi bandido, um dia foi puta, um dia foi drogado. Aí, tipo assim, desmerecendo, né? Teve um cara que desmereceu, eu não quero, não quero usar droga pra não ser, para depois não virar evangélico. Tipo assim, falando, desdenhando das pessoas que se converteram, que tipo, tiveram muitos problemas, muitos vícios em álcool, em drogas, e encontraram uma vida melhor aceitando Jesus. Então, logo, para essas pessoas são ridicularizadas, né? A conversão delas é colocada como se fosse você, para você ser, crer, você tem que ter ser ex alguma coisa, como tipo desenhando também da conversão dessa pessoa e também desenhando de quem já nasceu em seio cristão, entendeu? Então é um modo de ação canalha dessa gente. Eles são verdadeiros canalhas. E a gente não tem que ficar quieto, mano. Nós temos que rechaçar e apontar o dedo nessa gente, porque se deixar eles falando sozinhos, eles vão ganhando força, sabe? Você vê um Henry Bugalho falando o que ele falou da, da, da igreja. Esses caras da esquerda falando coisas absurdas. Tipo assim, eles acham, não, a gente domina aqui a gente domina a narrativa e vocês calem a boca. Simplesmente isso, vocês calem a boca, fiquem quietos, fiquem quietos, né? E, e não falem mais nada. Os caras, eles querem tipo assim, pressionar, eles querem pressionar todo mundo. E você tem que ficar quieto. Claro que é muito grave o que a gente passa. Cara, e a gente tem que responder, por quê? Porque é aquela coisa do espiral do silêncio, né? Da janela de Orvington, né? Que se fala, eu acho que é a janela de Orvington. Ué, você não fala, não diz nada, ó, tá, não, tá aqui e tal, e tá, deixa falar, porque você não tem que defender liberdade de expressão. Mas à medida que você. Não é porque a pessoa tem liberdade de expressão de falar coisas abjetas que você tem que ficar quieto. Ué, tem que ter limite. Porque falam que você tem que ter limite pra falar as suas coisas. Eles também têm que ter. Senão virar uma guerra assimétrica. Ué, que porra é essa? Só eles falam e você fica quieto. Não, meu amigo, você tem que falar também. E falar, ó, graças a o cristianismo que vocês falam tanto mal, graças ao cristianismo que vocês rechaçam, o que que acontece? É, por exemplo, o que que acontecia nas tribos bárbaras, lá na Europa? Sacrifício humano. Os vikings faziam sacrifício humano. Puniam na maior barbaridade. É por isso eram bárbaros. Os astecas, até os índios aqui no Brasil praticavam canibalismo. E todo o infanticídio e tudo que é objeto. Tipo assim, não tinha a moral. Tipo assim, de que quem tira a vida de outro ser humano é só Deus, não um ser humano. Quem tem o poder de tirar a vida é só Deus. Então eles meio que, que eles falam sozinho e a gente cala a boca. Não, cala a boca aí, meu filhão. Fala, fica quieto. É sempre assim.
E nisso a gente vai deixando, 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 deixando. E calemos a boca. Simplesmente isso. A gente não pode deixar os caras falar sozinho. Não pode. Não pode, meu amigo. Nós temos que ter a nossa voz. E falar, ó, graças ao cristianismo, ó, a gente não tem infanticídio, a gente não tem sacrifício humano, canibalismo. Por exemplo, é, pelo que vai ter um freio moral para que as pessoas não saiam matando umas às outras, não saiam, por exemplo, estuprando torto direito, que é imoral, por exemplo, ser uma pessoa promíscua, devassa, alcoólatra, etc. Então, graças à igreja, por exemplo, que tem isso aí. Que na igreja que os pobres tenha aonde recorrer, que a igreja católica é a instituição que mais ajuda, inclusive na África. Falando em África, a gente não pode se esquecer e a gente tem que lembrar muito bem do que está acontecendo na África com Boko Haram, o Al-Shabaab, olha o que eles estão fazendo, tanto na Nigéria quanto no norte de Moçambique, matando cristãos, os egípcios, os cristãos cóptas do Egito. E aí? São inúmeros exemplos. Por quê? Porque o islamismo também. Ah, mas na África tinha que ter só as religiões nativas. Ué, mas o islamismo também foi uma religião de outro continente. Porque tanto um como o outro surgiu na região ali do Oriente Médio. Da, da Ásia, né? Não da África. O islamismo veio importado da África. Da África não, das Arábias, né? Veio da Ásia, do Oriente Médio. Tipo assim, então não há problema. O problema é só o cristianismo. O cristianismo, ele está na o cristianismo, ele está presente na África. Onde os países, ó, a gente tem um outro problema também com o comunismo na África. Muitos países são de esquerda. Então é uma coisa assim que, porra. Eu tô tunando os carrinhos aqui. Aqui que eu vou fazer? Eu tô. Eu vou fazer o XP dos caras, né? Pra que depois quando for disputar, tá com XP, né? Tá tudo certinho. Então eu tenho que correr, correr, correr pra aumentar o XP dos pilotos. Então é isso aí que é uma coisa trivial. Então, por exemplo, o próprio Evo Morales, ele tava colocando leis contra o cristianismo, cara. Por quê? Porque a religião para eles também é um problema. Aí eles ficam aquela putaria de venerar religiões locais. Por quê? Porque essas religiões locais, o que que acontece? Essas religiões locais põem aquele discurso mais conveniente, entendeu? E enquanto a fé, caralho, a fé cristã não. A fé cristã, ó, você não pode isso, não pode assado. Se eles ficam essa putaria de pagar pau pra religião afro, pra religião indígena. É tipo assim, tudo pra desmoralizar o cristianismo. Cara, assim, cara, pra mim, essas religiões aí, assim, quem segue quem quer. Mas eu não vejo essas religiões aí de candomblé, etc., como uma coisa assim saudável. Conheço muita gente que faz macumba, que faz trabalho para se dar bem, ou para rogar maldição nos outros. Oh, caralho, esqueci.
Então isso aí não, porra. Tipo assim, pra desejar mal pros outros. Eu conheço gente que fez macumba pra conseguir ferrar com os outros. Porque os ensinamentos de uma religião você não prejudicar os outros. Então tem gente que já fez macumba pra isso. Ah, pelo amor de Deus. E toda religião ela tem uma certa doutrina, né? Tem certas coisas que você tem que seguir. Claro que graças à reforma protestante vieram as igrejas protestantes, cada um quis fazer de um jeito, né? Os calvinistas, os... Ô, caralho, hein? Toma um golado aqui. Vamos jogar sério, vamos jogar sério. Agora eu vou jogar sério. Então é isso, né? Então é isso. Então você vê que os caras eles querem tirar a igreja, o cristianismo de debate público a todo custo. Seja hipervalorizando outras religiões menores, ou até mesmo incentivando o ateísmo, ou que as pessoas fiquem desigrejadas e rechassem a igreja, como também, como também eles querem que a pessoa ela, por exemplo, ela fala assim, ah, não, que a igreja sou eu, que igreja está, somos a igreja. Pera lá. Você, assim, a pessoa ela quer, assim, como eu posso falar, ela, ela é leiga, ela não tem o estudo, né? Ela não estudou teologia, não estudou nada, não lê a Bíblia. Aí como que ela vai saber o norteamento do que ela tem que seguir? Ah, não, é ela que faz a própria moral dela. Ué, mas se ela fizer isso, então ela quer dizer que então vai ser tudo conveniente a ela. As regras dela, por exemplo, então eu vou fazer as coisas do meu jeito aqui, foda-se, e caralho. Tipo assim, eu vou fazer aqui do meu jeito, eu vou fazer aqui, vou encher a cara de droga, vou enganar, vou mentir. Eu não tô falando isso pra ser um tipo hipócrita, tipo assim, o Jean Santinho, o Jean é um cara de virgão, que tá se guardando. Eu já forniquei pra caralho. Mas assim, aquela coisa, eu sei que é pecado, eu sei que é errado. Isso aí eu vou me entender com Deus, eu pedi perdão a Deus. Assim, eu tento não pecar, mas a carne é fraca. Eu já pequei, pelo menos eu sei que é errado. Eu não vou, tipo, justificar, não. Eu vou, tipo assim, colocar a minha moral e dizer, não, mas eu tô certo. Porque eu não preciso da igreja, eu não preciso da Bíblia. Ué, é fácil do meu jeito, que não sei o quê, mas, porra, eu não. Ai, caralho, velho, toma no cu, hein? Puta que pariu. Eu vou ter que pôr o dedão aqui pra controlar melhor e abafa o som. É foda, cara. Tem que ficar com o dedo meio erguido aí, fica complicado. Então, tipo assim, ai, não, eu faço a minha interpretação. Aí é fácil, né, amigo? Aí é fácil você ficar tranquilo, tipo assim, o que é pecado pra mim não é pro outro. Aí eu falo, não, deve ser tudo do meu jeito. Aí é tranquilo. Tipo assim, vou relativizar, vou começar a relativizar logo o que se vale tudo ao mesmo tempo não vale nada, entendeu? Esse é o X da questão. Você começa a relativizar as coisas, meu amigo. Já era, já era. Então, tipo assim, o que você vale pro outro não vale, e aí vai. Aí você daqui a pouco tá defendendo o indefensável. Não é brincadeira isso. Tipo assim, tem gente que acha, não, eu sei tudo, beleza. Aí faz as coisas do jeito dela, porque querendo ou não, a gente precisa de uma orientação. Não é brincadeira isso, cara. Pô, cara, se a gente não precisa de um professor, a gente não precisa de alguém que
de um psicólogo, do pai, da mãe. A gente tem que ter alguém que fale, ó, Jean, hein, cuidado com isso. Porque, ó, tem aqui, eu estudei, estudei para ser padre, estudei para ser pastor. Então, logo, ó, ali a pessoa vai saber a palavra de Deus, eu vou lá. Ele vai aqui, ó, vai ter um sermão, vai ter os ritos, aí a pessoa vai sair dele lá, pô, é verdade, ela vai levar isso aí para pro dia a dia dela. Mas daí fala, não, pra que você vai lá perder 1 ou 2 horas da tua vida? Não, vai tomar cerveja, vai encher a cara, vai falar mal da vida dos outros, né? Que engraçado, ó, falando no negócio de falar mal da vida dos outros, né? Que foi uma das coisas, né? Dos argumentos das esdretes, né? Pra falar, pra me repreender porque eu critiquei o Exasprado. Mas, bem, eu tô falando mal dos outros por falar mal dos outros. Eu estou exortando. O que que eu tô fazendo? Eu tô falando o seguinte, ó, meu amigo, esse camarada aí, ele está sendo. Ah, pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, eu não li, eu não. Ah, foda-se. Pois eu faço esse. Ah, eu não li direito. Por exemplo, eu tô exortando, ó, o comportamento dele é errado por isso, por isso, por isso, tá? Ele é uma pessoa que está cometendo vários erros e estou alertando que exortar é uma coisa que pode. Então é aconselhável que essa pessoa não seja colocada, você não pode, não deve ouvir, dar ouvidos a uma pessoa como ela. Basicamente eu falei isso. Olha, o cara falou de cal, falou de fim de mundo, colocou medo nas pessoas, que o coronavírus era mortal, agora fala que é uma fraudemia, que é uma enganação. Fala em redução populacional, coloca medo e tensão nas pessoas. Ué, tô observando que o cara tá fazendo coisa errada. Eu vou ficar quieto? Eu não vou. Então não é uma atitude até cristã apontar esse erro dele. Cara, sério? Eu não tô brincando. É uma atitude cristã, mano. É uma atitude cristã. Fala, ó, meu amigo, você tá fazendo merda, você tá falando merda, tu tá fazendo besteira, tu vai se prejudicar os outros. Aí aquela, não, não fale mal da vida particular dos outros. Ué, se o cara tá na internet e coloca as informações e deixa transparecer a vida pessoal dele, logo a vida pessoal dele é uma vida pública. Ele acaba se tornando uma figura pública. Logo, se ele deixa transparecer a vida pessoal dele, como deixa transparecer por várias vezes, ué, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, o cara deu brecha. Por exemplo, eu não fico transparecendo minha vida pessoal no YouTube. Logo, se eu deixar, eu vou dar margem para a pessoa falar da minha vida. Ah, o Jean não faz isso, o Jean não faz assado, o Jean é assim, ué. Se eu der corda, meu amigo, se eu dar brecha, as pessoas vão falar mesmo. Olha, pessoal, como só os caras são malandros. No meu vídeo, quando eu toquei a parte do Ecofilia, que eu dei os créditos a ele assim. Eu falei, ó, foi graças ao Ecofilia porque eu tava indo cortar o cabelo, a caminho veio a mensagem. O cara achou, não, você deixou de cortar o cabelo pra fazer o vídeo. Não, meu amigo. Eu fui cortar o cabelo, cara. Eu não falei que eu deixei de cortar o cabelo. Eu só falei que a caminho de cortar o cabelo eu soube da informação. Mas eu fiz o vídeo assim, bem depois que eu cheguei em casa. Eu fiz à noite, eu cortei o cabelo à tarde. Tipo assim, a pessoa ela acha que eu deixei de cortar o cabelo porque. Aí, tipo, tem que ficar me explicando. Eu não, eu sou responsável pelo que eu falo, não que a pessoa entende. Se essas mulheres aí, que eu acredito que são, com perdão da palavra, marmita de esquizofrênico.
Tipo assim, cara, se o ex-espada falou, ó, eu a cura do mundo é se deitar comigo. Elas vão lá e dão pra ele, mano. Ah, pelo amor de Deus. O cara engana. Aí, não, você é invejoso, né? Eu cometo o pecado da inveja, mas porra. Cara, quantos vídeos eu já fiz falando contra ele, cara? São a minoria do meu canal. Eu tenho tanta coisa pra falar. Ah, não, que você tem que procurar assuntos. Ué, você não tá vendo meu canal, não? Quanto assunto eu abordo? Cara, os caras acham que meu canal gira em torno da cabrita híbrida, cara. Cara, é ridículo isso, velho. Ridículo. Cara, é tipo assim, é uma espécie de sem noção, cara. Os caras, eles acham que eu fico vendo o que ele faz, deixava de fazer. Ué, se o cara falou bosta, mano. O cara falou coisas absurdas, claro que eu vou falar contra. Você acha que eu vou fazer deixar inspirado silêncio? Ah, não, deixa a vida particular dele, não fale, guarde pra si. O cara falou para as outras pessoas em Caldas passar cal na cara, pra machucar, tem que ficar quieto. Se fuder, o cara coloca medo, pânico nas pessoas, eu tenho que ficar quieto. Ah, vai te lascar. Se ele tem a liberdade, tinha, né? Porque eu infringiu regras. Você sabe o que o canal dele derrubou? Não é porque o YouTube está censurando, porque a justiça mandou. Vai reclamar com a justiça. Ué, quem tirou o canal dele do ar foi a justiça. O Google foi obrigado a retirar o canal dele do ar. Por quê? Porque ele fez caca, ele fez caquinha. Aí eu sou culpado, não, que os canais que defendem o sistema, se eu falo que o sistema é uma merda, que o sistema é um lixo, o sistema é podre mesmo. Eu não estou defendendo o sistema, só que vocês acham que é um cara, preste atenção, um cara metrosexual que faz praticamente se pinta, coloca maquiagem na cara, faz a barbinha desenhadinha, que já falou que era do exército sendo que não era, que inventa fanfic, que fala totalmente errado, que só fica num quartinho só falando as coisas e acabou. Mano, vocês acham que esse cara defende uma verdade? Ele defende só ele mesmo, cara. Vai te lascar. Vai te lascar, bando de cara, muito cara de pau, bicho. Vocês estão depositando esperanças de mudança no mundo num cara desse? Não é para as pessoas depositarem em mim esperança de nada, não, meu amigo. Eu tenho. Cara, deposite esperança em você mesmo. Tenha sua fé, ore muito, reze muito, mas pô, você que é dono do seu destino, mas as pessoas têm uma dependência emocional no cara, colocando ele num patamar que ele é um enviado de Deus. Baita heresia, tipo assim, indiretamente vocês estão praticamente comparando com Jesus Cristo, que é algo mais herético que isso. Meu amigo, cara, é capaz desse povo não defender nem a família deles. Mas vai defender um pilantra desse, um cu sujo, um cara que mal, fala verdadeiros absurdos. Não. Velho, os caras fazendo defesa apaixonada de um cara que nem sabe da existência deles. Sabe que existe ali por cima porque vai lá e fala, defende. O cara tá nem aí, mano. Mano, as pessoas só no máximo se preocupam só com seus familiares, no máximo. Só com quem a gente ama e acabou. Aí vai lá e se preocupar, não. Volta logo. Se cagar. Mano, às vezes a gente tem que falar real. Às vezes a gente tem que falar real, bicho. Mano, esse povo não se toca. Eu vou fazer uma saideira aqui e acabar. Pra você ver. Eu lembro que há alguns anos atrás o Alborguete, ele já denunciava ele denunciava o Henrique Cristo, cara. É a mesma coisa.
Também é de Curitiba, ó, pra você ver, né? Parece que os nossos irmãos curitibanos, eles têm um dedo podre, né, pra algumas coisas, cara. Inacreditável isso aí. É a mesma coisa, é coisa de seita, cara. E seitas são ruins para também o próprio cristianismo. Por quê? Porque a seita ela faz uma interpretação própria da própria verdade e da própria fé. Ao ponto de que tudo pode se tornar uma seita, inclusive seitas políticas, como está acontecendo a seita dos olhos verdes, que é um pessoal que idolatra quem nem quer ser idolatrado. Para você ver, o próprio presidente Jair Bolsonaro ele não aceita essa coisa de Messias, cara. Ele fala, eu só tenho Messias no nome, eu não sou Messias, cara. Se tiver que me criticar, que me critique. Eu tô aqui, eu tô pelo povo. O próprio presidente já fala isso. Que ele não gosta desse tipo de coisa. Aí os caras vão lá colocando aquele Marcelo Frazão, cara. Me desculpa, aquele cara é louco, é lunático, é maluco, é doente. Ai, não, que ele não é um enviado de Deus, é o enviado de Deus. Cara, ele tá cometendo um pecado muito grande. Cara, claro que o presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa que ele foi iluminada, ele foi salvo por Deus para ser o presidente desse país, mas, porra, ele não é o Messias, cara, ele é um ser humano como nós. Tipo assim, ele tem que ser abençoado, o governo dele tem que ser abençoado por Deus, porque isso vai ser para os brasileiros. Ele está servindo o Brasil, não é nós não servindo ele, mas os olhos verdes, eles colocam. Não, é porque não pode criticar, porque senão a crítica enfraquece o presidente, porque tem uns vaporwaves que criticam o presidente chamando ele de frouxo. Eu não estou chamando o presidente de frouxo. Mas como ser humano, ele pode ter falhas, mas eu não eu vejo até agora que o presidente ele está ele está colocando todas as suas energias nisso para governar esse país. Aí vem Olho Verde, vem Marcelo Frazão, né? Que tem que chamar de Marcelo é o Frangão, pô. Frangão é uma engraçada uma frase. Hein, eles não podem falar o nome de Deus, porque se eles falar, eles frita. É muito engraçado quando ele fala isso. Mas, gente, seu vídeo recebeu uma restrição de idade. Vixe, que vídeo será esse, hein? Vamos descobrir depois, né? Depois eu vou falar pra vocês que vídeo que foi. Cara, mas é foda. É foda. Que vídeo que recebeu restrição de idade? Eu vou descobrir agora. Restrição de idade? O que eu falei, cara? Vamos lá ver, né? Dá um pause aqui. 48 minutos, cara. Eu tô falando muito. Vamos ver. Ah, tá. Restrição de idade. Esse vídeo é. Isso aqui é bosta. Ah, eu achei que fosse uma coisa mais séria. Achei que fosse uma coisa mais séria. Só fazer um vídeo aqui. Fazer isso aqui acabar. Então é isso, galera. É só pra eu mostrar os carros diferentes, né? Que eu tenho essa mania aí e tal. E conversar um pouco, né? Sem sono também e tal. Foda-se. Aí coloca um modo estreia e caralho. Faz tempo que eu não faço uma gameplay longa do do Real Racing 3, né? Ele tem bateria e tem. Igual eu queria fazer fiz o Project Cars de uma vez, 2 horas e pouco, né? Então, foda-se, né, cara? Foda-se. Vai que eu ganho mais superchat. Eu ganho rage, né? Cara, eu sou doido por um rage.
de gados do exasperado pra só e tuk tuk tuk, ocultado, 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 ocultado. Eu tô tentando ver se eu vou fazer uma live com sub, né? Eu vou tentar fazer essa live com o suboficial Faria lá por lá agora é terça-feira, né? Ele ele levou strike no canal dele, né? Quem estiver acompanhando a estreia, perguntem que é sugestão de pessoas para fazer live e tal. É, tô querendo fazer mais lives. Aquela coisa, eu não faço tanta live porque eu tenho preguiça e segundo porque derrubou muito o algoritmo do canal. Fazer muita live, cara. Eita. O carro tá fraco. O carro tá fraco. Eu tenho que gastar dinheiro. Eu tô farmando pra comprar os carros mais caros. Eu tô farmando pra comprar os carros mais caros. Agora já era. Agora o assunto morreu, né? Gente, eu vou parar por aqui, senão vai ficar um vídeo interminável. Então eu vou parar por aqui e até o próximo vídeo.